I believe you are aware of the new project we're starting there in Brazil. Oh, yes, sir. We're all excited to start working on it. Okay. We're starting assembling a new team for it already. Only don't call that guy the one who insists on using AI translators. Why is that, sir? I don't know. I just don't feel comfortable talking to machines. Oh, okay. Será que o inglês vai deixar de ser importante agora que a inteligência artificial está fazendo tradução simultânea? Essa é uma excelente pergunta. Muita gente me pergunta isso. E agora? Será que o inglês vai ser substituído pelos robôs de IA? A resposta é não. A resposta é não. Por mais impressionante que essa tecnologia seja, a tradução por inteligência artificial, a máquina ainda não é o ser humano, percebe? Decisões de negócios e certas interações entre as pessoas, elas dependem de outras coisas, de outros fatores. Da criação de uma conexão entre as pessoas, geração de confiança, e esses aspectos eles dependem de um monte de outros fatores. Por exemplo, expressão facial, tom de voz, gestos. E quando a gente aprende uma segunda língua, existem gestos e expressões faciais que acompanham as palavras desse novo idioma. Vem tudo junto no pacote cultural, por assim dizer. Ah, mas eu vi um fulano aí que ele usa robôs de IA para converter lead, fazer venda. Realmente, maravilha, que bom. Eu não sou contra a inteligência artificial. Eu acho que a gente tem que usar como ferramenta para tudo que a gente precise e conforme a inteligência artificial vai se tornando uma ferramenta útil, poderosa, eu sou muito a favor da gente usar como ferramenta. Só que nas relações humanas tem muito mais envolvido. Quando você tem um problema com a sua operadora de telefone, por exemplo, o que você prefere? Você prefere ser atendido por um ser humano que resolve o seu problema, ou você prefere ficar preso no looping daquele atendimento automático, sabe-se lá por quanto tempo? A maioria das pessoas normais prefere que um ser humano resolva o problema. A gente sente uma confiança maior quando um ser humano atende a gente para resolver um problema, na verdade. Então agora você imagina o CEO de uma empresa internacional precisando resolver um problema com um especialista aqui no Brasil. Você acha que passa mais confiança para ele uma pessoa que usa o tradutor de IA ou uma pessoa que é um especialista que fala o inglês fluente? Então, quando você fala o idioma, você cria conexões, você usa certas nuances do idioma que vão passar mais credibilidade para a pessoa com quem você está falando. Isso é verdade. Na verdade, você se torna mais humano. E o que isso quer dizer? Qual que é a vantagem disso, de ser mais humano? O ser humano é um ser social. O ser humano prefere conexões com outros seres humanos. A gente está o tempo todo buscando validação social. Já viu? Aquilo que eu faço tem que ser válido e aprovado pela maioria das pessoas. Todo mundo age assim, de forma inconsciente. Então, na hora que você vai tomar uma decisão, você busca validação social. E todo mundo sabe, em nível consciente ou inconsciente, ou subconsciente, todo mundo sabe disso, todo mundo busca isso. E o líder de uma grande empresa também vai buscar isso. Tá? O ser humano também ele se comporta de forma mimética. O que é isso? Ele copia outros seres humanos, ele copia comportamentos e trejeitos de outras pessoas nas quais ele se enxerga ou ele enxerga uma certa similaridade. A linguagem é uma parte muito importante nesse processo das relações sociais. Não é só uma ferramenta de comunicação, mas é também uma expressão cultural, artística. É usado para tudo isso, para muitas coisas. Então, quando eu me comunico, eu estou o tempo inteiro fazendo escolha de palavras, como que eu vou comunicar uma ideia X, uma ideia Y. Isso cria uma identidade, isso cria uma personalidade. E é nessa personalidade que as pessoas depositam confiança. É na nossa personalidade que as pessoas se apegam. Então a inteligência artificial ainda não consegue imitar
as imperfeições, as idiosincrasias dos seres humanos. É só você ver alguns desses vídeos de inteligência artificial. Você assiste alguns e você logo percebe o padrão. Você rapidamente entende que se trata de um vídeo gerado por IA e que não é pessoas normais, por mais impressionantemente parecido que eles estejam com vídeos reais. Tá? Então a máquina ainda ela não tem um repertório variado, né, dos tipos de fala, dos tipos de sotaque, da ênfase, tantos outros detalhes que tornam o ser humano humano. Uma máquina ainda não consegue fazer isso. A máquina também nunca vai entender, por exemplo, coisas como ironia. Tanto que você vê nesses vídeos que as risadas são muito forçadas, né? As risadas da inteligência artificial é tudo muito forçado, meio robótico ainda. A máquina nunca vai entender o que é uma sátira. A máquina nunca vai entender o que é o humor. Pede pro ChatGPT, por exemplo, fazer uma piada para você ver. Talvez ele copie uma boa piada que está na internet, mas se ele criar do zero uma piada, ele não vai fazer. Tá? Então, todas as experiências que acompanham, né, o uso e a aquisição da linguagem, de um idioma, seja a sua língua materna ou um segundo idioma, todas essas experiências elas são de natureza humana, de natureza falível. O ser humano é falível, passível de falha. A máquina não sente dor, por exemplo. Ela nunca vai saber o que é sentir dor. Tá? A máquina não sente sono. A máquina não sabe o que é fome. A máquina não consegue conceber ideias, por exemplo, como fé, esperança. A máquina não consegue expressar empatia. Talvez um simulacro disso, mas ela não sente empatia. Então tudo isso forma a nossa bagagem cultural. Tudo isso se torna parte da nossa personalidade. As nossas vivências, as nossas desventuras, os problemas que a gente superou. Tudo isso é parte daquilo que forma a nossa identidade. E isso a máquina ela não consegue reproduzir, não consegue substituir. Por exemplo, o psicólogo e ex-agente do FBI, Jack Schaefer, no seu livro Manual de Persuasão do FBI, ele lista uma série de fatores necessários para você estabelecer conexões com as pessoas. Ele fala da fórmula da amizade e outras coisas, mas ele cita algo que chama sinais da amizade. Então, por exemplo, ele fala que levantar a sobrancelha é um sinal de amizade, inclinar levemente o rosto, sorrir, fazer tudo isso ao mesmo tempo, são sinais amistosos. Isso passa um sinal subconsciente para o seu interlocutor que você não representa perigo. Olha que interessante. Agora, uma expressão facial errada, ela pode enviar um sinal não amistoso para o seu interlocutor e fazer com que ele se feche para a conversa. Ele nem vai saber por quê, ele começa a se sentir desconfortável. Tá? Você pode acabar induzindo a pessoa a não te achar interessante, a querer encerrar a conversa mais rápido. Agora, imagina qual que é a implicação disso numa situação de negócio. Você passar uma situação dessa. Você acha que as pessoas vão confiar numa máquina para cuidar de um assunto sério numa empresa? Correndo o risco de ter um prejuízo altíssimo? Prejuízo financeiro? Prejuízo material? Eu acredito que não. Ah, mas é só uma tradução, alguns vão dizer, né? A máquina não está te substituindo, ela está traduzindo o que você está dizendo. Mas é exatamente aí que ocorre o problema. Você já deve ter visto, se você sabe um pouquinho de inglês ou de algum outro idioma, o espanhol, você já deve ter percebido que essas legendas automáticas de vídeos em redes sociais cometem um monte de erro de tradução. Coisas que às vezes não faz nem sentido. Mesmo no português, quando eles vão transcrever de forma automática, você fala uma coisa, ele divide às vezes em 2, 3 palavras, ele não capta 100%. Aí. Agora imagina um problema Então agora você imagina numa situação de negócio, numa reunião de negócios, numa empresa internacional, por exemplo,
esse tipo de situação, um erro de tradução. Tá? E tem um outro fator também. Pensa na satisfação de você conseguir se comunicar no seu idioma-alvo, num segundo idioma, num terceiro idioma. Isso não tem preço. Você vai visitar um país estrangeiro, você vai conhecer pessoas, você vai falar com essas pessoas de assuntos variados, com propriedade, até mesmo receber elogio de falante nativo. Já aconteceu comigo, é muito bom, muito gostoso. Isso não tem preço, isso é uma experiência impagável, não tem preço. Então é por isso que eu reforço aqui a importância de você estudar inglês, de você se tornar fluente no idioma, de você falar com autonomia, com propriedade. Falar inglês, o idioma internacional, de forma autônoma e fluente é uma ferramenta que te traz muito poder, principalmente no mundo globalizado que a gente vive hoje. Você pode até achar que agora, por causa das tensões políticas entre os Estados Unidos e outros países, inclusive com o Brasil, a importância do idioma diminuiu. Mas não é verdade. A importância do inglês não diminuiu. Pode ter certeza que não vai diminuir também. Quando a China teve aquele boom, aquele crescimento econômico estratosférico no início do século, lá nos 2000, 2005, começou a explodir, né, a economia chinesa, as pessoas se perguntavam, puxa, e agora? Será que a gente vai continuar falando inglês como a língua franca, como a língua global? Ou agora vamos ter que aprender o mandarim, o cantonês, né, algum das línguas faladas pelos chineses? Não. Por que isso não aconteceu? Por vários motivos, né? Primeiro, a estrutura da língua inglesa é uma estrutura muito simples, uma das mais simples do mundo. Tá? O resto do mundo também já falava o inglês. Qual que é o interesse de você aprender um outro idioma para se comunicar? E em terceiro lugar, para os chineses, é importantíssimo eles terem um idioma para eles se comunicarem, que é o dele, que as pessoas não saibam. Imagina numa reunião de negócio. As pessoas estão concordando com uma certa coisa, você que fala português, por exemplo, ninguém mais fala, você está com o seu associado e você quer falar uma coisa que é só para ele entender, você fala o quê? Você fala em português. Então, para os chineses, não era interessante também que o chinês se tornasse a língua global. Então, o inglês pode ter certeza que ele vai continuar sendo importante para vários contextos. Para o contexto profissional, para o turismo, para a sua satisfação pessoal, para consumo de entretenimento. Não mudou nada. Tá? Por mais que o presidente americano cause controvérsias aí, isso não mudou a utilidade do idioma. O idioma é um produto cultural, não tem nada a ver com política. Tá? Então, muito bem, ficou claro, eu acredito, que o inglês ele não vai ser substituído por tradutores de inteligência artificial, nem por outro idioma. Pelo menos nas próximas gerações. Tá? Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Você pode continuar estudando inglês, se esforçando, praticando, tá bom? E acompanhe o nosso canal, acompanhe a nossa página no Instagram, que você vai receber mais dicas de como melhorar o seu inglês, de como atingir a fluência num tempo recorde. Quer falar inglês rápido? Quer falar inglês em tempo recorde? Em 6 meses, 8 meses, 1 ano? Então segue a nossa página no Insta, segue o nosso canal. Curte, compartilha esse vídeo para pessoas que você acha que vai ser importante. Se você gostou, deixe seu comentário. Você concorda? Você concorda com o que eu disse? Ou você acha também, você também tem medo e acha que a inteligência artificial vai tomar conta do emprego de todo mundo? Que a gente não vai precisar mais de nenhuma das ferramentas que a gente tem? Põe aí, deixa nos comentários a sua opinião. Beleza? É isso aí, valeu!